Olá, meu querido, minha querida, amados e amadas do Tem Semanas, todos vocês, participantes, voluntários, você que clicou e chegou hoje, você que clicou e que permaneceu com a gente, todos sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Nós estamos hoje no dia 3 e hoje temos o tema assim, olhe para o passado. Esse é o nosso tema hoje, lembrando que estamos seguindo na semana 15, né? A dependência que liberta suas emoções. Esse é o nosso tema dessa semana. E para falar desse tema hoje, sim, mas antes de eu continuar, faz o seguinte, se você está gostando dos vídeos, se está te ajudando, se você está tendo, né, um crescimento, dá o like, compartilha com muita gente, envia isso para quem você puder. Né? Você que é facilitador, você que está participando, você que lidera, envia para o teu grupo de partilha, você que é do grupo de partilha, envia para quem você quiser e vamos espalhar, né, esses vídeos por aí. Mas vamos seguir aqui e vamos falar do nosso dia 3 hoje, olhe para o passado. Temos um salmo, né, proposto aqui, a leitura de um salmo de Davi, 139, verso 16, que diz assim, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha, o Senhor escreveu, né? Escreveu a nossa vida, escreveu a nossa história antes mesmo de nós existirmos, né? Colocou o nosso DNA e tudo aquilo que nós iríamos viver. E se nós formos ler um pouco mais esse salmo, né? A gente vai ver que esse salmo fala como o Senhor nos sonda, como Ele nos conhece e como a gente não tem condição nenhuma de fugir da presença dEle. A partir do verso 1 e aí vai até o verso 16 e vai falando sobre isso. Se a gente ler aqui, se a gente der uma lida aqui no verso 1, diz assim, ó, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, até, né, antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Tu já a conhece inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E por aí vai, o Senhor não tem como a gente se esconder, o Senhor conhece a gente de banda, de lado, de frente, por dentro, por fora, de todas as formas. Ele nos conhece. E por que a gente está falando isso? Porque diante desse tema aqui, né, de olhar para o passado, nós estamos falando de olhar para o passado para ficar presos no passado. Muito pelo contrário, nós estamos falando de olhar para o passado para conhecer no nosso passado, visitar o nosso passado. Também não estamos falando de nenhuma regressão, né? Mas nós estamos falando aqui de nós irmos trazer as nossas memórias do passado, das coisas que aconteceram lá e que têm nos prejudicado hoje, para que a gente possa trazer cura e restauração dessa história que o Senhor escreveu para nós, né? E para não nos afastarmos da intenção dele, porque as coisas que aconteceram lá muitas vezes nos afastam dele. É por isso que é importante a gente conhecer o que houve lá no passado, porque as nossas experiências, do que nós vivemos faz com que nós sejamos o que nós somos hoje. As nossas decisões, as nossas escolhas, né? Influência de outras pessoas, muitas vezes também decisões de outras pessoas, não importa, mas isso tudo, seja de um, seja de outro, isso tudo nos afeta emocionalmente, traz um reflexo na nossa vida emocional. E aí o que nós precisamos fazer? Então, por que é importante visitar esse passado? Porque para que ele pare de prejudicar o nosso presente e o nosso futuro. Né? Nós hoje estamos vendo coisas que Deus não escreveu em nossas vidas, não estava lá escrito e por isso causa dor. Por isso causa dor. E que nós precisamos fazer então, conhecer o que aconteceu para que possamos passar por um processo, mudar, né, tudo isso que hoje nos atinge ou aprender a lidar com isso para que a gente possa construir o futuro que sim o Senhor quer na nossa vida, que sim foi escrito por Ele. Então, por isso que nós precisamos ir lá e visitar, né, tudo o que aconteceu, conhecer e saber como lidar com tudo isso,
para passar por esse processo e então termos uma vida transformada. Sabe, Deus, né, Deus Pai, Jesus, que fez o sacrifício por nós e que revelou o Espírito Santo, sempre, esse Deus Trino, sempre esteve com a gente, está com a gente. Nós precisamos desenvolver essa relação, né, e caminhar no sentido de podermos tratar tudo aquilo que nos ofendeu, toda traição, todo abuso, toda rejeição que houve, todo rótulo que foi colocado em nós. Nós precisamos tratar isso com esse Deus Trino, para que nós possamos ser libertos. Existe aqui no final do verso do Salmo 139, o verso 23 e 24, que nós poderia ser hoje a nossa oração. Né? Vamos então fazer a nossa oração hoje, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração. A nossa frase hoje no nosso livro diz assim, nosso devocional, um dia de cada vez, diz assim: o Espírito Santo é o único que tem a habilidade de levá-lo até o passado sem destruí-lo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Que o Senhor permita que amanhã estejamos juntos mais uma vez. Até lá.